Shalom, meus irmãos, muito boa noite para você conectado, você assistindo essa gravação, que o Criador abençoe a tua vida. Nós vamos orar antes de começar esse estudo. Feche seus olhos. Yahuwá, nosso eterno, bendito seja o teu nome, Criador dos céus, da terra, do mar, de todas as coisas acima e abaixo da terra. Bendito seja, Pai, por nos enviar o Messias para unificar o teu povo disperso e por nos apresentar essa tremenda revelação da restauração de Israel, as tribos perdidas, uma vez mais reencontradas nos últimos tempos. Pedimos a tua bênção, tua orientação, abençoe as pessoas que estão nesse momento precisando de uma palavra de encorajamento, de esperança. Restaura as vidas, restaura também as famílias, restaura, Pai, saúde, a alegria de viver, restaura, Pai, atendendo às suas necessidades, a cada um, distintamente, particularmente. Em nome do Messias e Yahushua, te damos graças desde já. Assim seja. Meus queridos, hoje vamos falar sobre a restauração de Israel. E não só no sentido espiritual, como é colocado nas religiões evangélicas ou cristãs, mas no sentido pleno da palavra, restaurando não só as tribos dispersas do reino norte de Israel, as 10 tribos de Israel, mas também as 2 tribos ali que ficavam com Judá, né? Judá, Benjamim, unificadas ali. Nós vamos falar sobre como nos envolve aqui no Ocidente e como envolve pessoas espalhadas em toda a parte da terra. Então vamos lá. Em Deuteronômio 4, 27 a 29, o Criador, pela boca do seu porta-voz, Moshe, ou Moisés, como está na Bíblia católica, ele deu orientações sobre como o povo deveria servir ao seu Criador, não se misturar com as nações, nem com seus costumes, nem com seus falsos ídolos. E haveriam consequências para aqueles que quebrassem o mandamento, quebrassem o Shema. É o primeiro mandamento: ouve Israel, o eterno é um. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim. E Moisés detalhou no livro de Devarim, ou Deuteronômio 4, 27 a 29, o que iria acontecer com aquele povo. E isso foi antes de entrar na própria terra prometida, antes do assentamento final, antes da repartição da terra, né, de Canaã. Vejamos. Yahu vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais Yahu vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás a Yahuá teu Rim, o Altíssimo, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Meus queridos, infelizmente hoje muitos descendentes da linhagem das 12 tribos de Israel se acham no paganismo, adorando deuses falsos, imagens de escultura, adorando uma trindade, né, que na verdade 3 deuses em um, adorando diversas doutrinas e tradições abomináveis para o Criador. E essa foi uma profecia de dispersão. Eles seriam espalhados sobre toda a terra, ficariam em um pequeno número. Será que isso aconteceu? Bom, se você recobrar a história de Israel, você vai ver que a apostasia se deu logo quando Moisés desceu do monte com as 2 tábuas, né, com os 10 mandamentos. Eles já estavam dançando nus em frente de um bezerro de ouro. A apostasia começa ali de cara.
Ele não parou por ali porque você vê um povo frequentemente se voltando para os deuses das nações, se casando com as mulheres pagãs do povo inimigo de Israel. Você vê o povo frequentemente caindo nos mesmos costumes amaldiçoados daquelas nações abomináveis no entorno da terra de Canaã. Ok? E o profeta Jeremias, capítulo 30, verso 3, fala de uma profecia que iria culminar com o resgate desse povo que foi disperso. Por quê? Porque havia o reino do norte, você vê no mapa aí do Israel dividido, o reino do norte que possuía 10 tribos, né, a maior parte do povo de Israel, portanto, e havia a tribo do sul, né, o reino do sul, que era Judá. Duas tribos, né, nós sabemos que Benjamim sempre esteve junto ali da tribo de Judá. A capital era Jerusalém, e a sua queda aconteceu no ano 605, enquanto a queda do reino do norte de Israel foi um século antes, né? Foi a primeira a se apostatar e se dispersar, quando a Síria o atacou e levou cativo a maioria do povo. E o primeiro rei do reino de Israel foi Jeroboão, né? Aquele rei que se revoltou contra Roboão, filho de Salomão, e ali dividiu o reino, né? Mas a queda desse povo, a dispersão, aconteceu em 722, antes do Messias. O que aconteceu com esse povo? Eles foram dispersos ali para o reino da Síria, escravos, né? A Síria, a antiga Assíria, que hoje, atualmente, é o país do Iraque e da Síria. Foi naquela região que eles foram dispersados, infelizmente. Agora, note coisas muito interessantes. Essa dispersão foi profética, porque eles, infelizmente, se apostataram. A primeira coisa que Jeroboão fez depois de se dividir de Judá foi fazer dois bezerros de ouro para que o povo adorasse, e dizendo que era o Eterno, o Criador. A primeira abominação foi essa. Então, logo depois dessa apostasia, eles foram os primeiros, né, não muito tempo depois, os primeiros a serem escravizados pelos assírios. Pois muito bem, os reis de Judá também se apostataram. Foi o infame, né, o infame Jeoaquim, né, e os seus pais, que cometeram muitas atrocidades contra o próprio povo de Israel. Você vê o próprio povo de Judá, você vê a situação antes de Jeoaquim, você vê Acás, você vê Manassés, reis perversos, que infelizmente levaram o povo a essa situação. Sem falar lá no caso do rei Ezequias, que o Criador o curou, e ele, em vez de dar o testemunho do Eterno de Israel, mostrou os tesouros e tudo quanto havia no seu reino, e ali foi profetizada a dispersão desse povo, né? O profeta Isaías profetizou que o reino de Judá seria escravizado, seus filhos, seus príncipes seriam escravizados, se tornariam eunucos. Então, veja bem, o profeta Ezequiel também predisse algo muito importante. Medite comigo, Ezequiel 36, 24. Porque eu te tirarei das nações, eu te congregarei de todos os países, e te trarei de volta à tua terra. Que bênção. O Eterno não se esqueceu do seu povo Israel, mesmo disperso entre as nações, mesmo miscigenado como eles foram, em diversas nações, até o povo de Judá, ou judeus, mesmo dispersos, se misturando com as nações, mesmo caindo em apostasia, até negando o Messias, o Eterno não se esqueceu desse povo. Jeremias 30, verso 3 diz: chegam-se os dias, declara Yahweh, quando eu trouxer o meu povo Israel e Judá de volta do cativeiro e os restituir a terra que dei aos seus antepassados para possuir. Você vê no mapa em amarelo o reino do norte, você vê no mapa em verde o reino do sul. O reino de Israel e o reino de Judá.
Frequentemente os profetas mencionam esses dois reinos como a casa de Israel e a casa de Judá. E, portanto, veremos essas profecias para os últimos tempos. Isaías 11, verso 11 e 12 é uma das mais tremendas, também com Zacarias, profeta, capítulo 12, 13 e 14, ele fala, Amós 9, enfim, são muitos profetas, mas eu vou colocar apenas aqui os mais enfáticos. Diz o seguinte: e acontecerá naquele dia que Iarro porá novamente a sua segunda mão para recuperar o remanescente de seu povo, que restará, aí veja bem, ó, da Assíria, foram levados no cativeiro assírio, 722 antes do Messias, do Egito, de Patros, de Cush, que é a Etiópia. Olha só, o Eterno tem seu povo na África, seu povo no meio do Egito. Ele tem seu povo descendente de Israel, fisicamente falando, de Patros, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. Todo aquele entorno ali do Oriente Médio, povo que foi disperso para a Europa, para as Américas, foi disperso para a Índia, para a China, vamos já ver isso. É tremendo como a profecia realmente reflete essa condição de dispersão mundial. Verso 12 diz, e ele levantará um estandarte para as nações, e reunirá os dispersos de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá, dos 4 cantos da terra. Aí alguém pode dizer, sim, irmão, mas essa profecia agora é espiritual. Ela fala que aceitarem Jesus e que vão ser reunidos. Não, irmão, não é só de cristãos, não. Lógico que há cristãos também que vão fazer parte de Israel. Nós estamos falando aqui de israelitas fisicamente também, descendentes diretos de uma linhagem de antepassados de Israel, que foram dispersos, mas seus filhos continuam até hoje. E nós vamos entender como nós, aqui no Brasil, nos encaixamos nessa promessa. Em que parte, de que lado israelita nós fazemos parte. Lembrando que tanto as 10 tribos de Israel, quanto a tribo do sul, Judá, são israelitas, né? São irmãos de um mesmo pai, de uma mesma promessa, de uma mesma herança. Então vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro cativeiro assírio. Está relatado em 2 Reis 17, 1 a 6 e 21 a 23, que foi quando o reino do norte teve um fim. Israel, as 10 tribos, foram levadas para o cativeiro assírio. E por 10 tribos, nós falamos aquelas 10 tribos, né, que frequentemente são associadas aos filhos de Jacó, Ruben, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Naftali, Asher, nós temos Manassés, né? E essas tribos que nós vamos ver aqui, onde estão dispersas nos dias de hoje. Aliás, foi um estudo magnífico que nós tivemos ontem com o irmão Yahussef, falando sobre para onde essas tribos se dispersaram e onde foram encontradas, né? Isso é incrível. Os assírios, liderados por Salmaneser, em 722 a.C., Messias, invadem o Reino do Norte. E então surgem os samaritanos, eterno preconceito entre eles e os judeus. 2 Reis 17, 24 a 34 e Esdras 4. João 4, 9, Lucas 9, 52 a 53. Uma coisa interessante é que, por ocasião dessa dispersão e da miscigenação das tribos de Israel com esses pagãos, né, eles se casaram, eles se misturaram completamente, havia um preconceito entre os samaritanos, né? Samaritanos eram considerados como uma raça inferior, como uma casta inferior, marginalizada. Eles os chamavam de idólatras, de impuros, de uma série de goim mesmo. E esse preconceito o Messias sentiu quando ele esteve aqui, né? Inclusive
o Messias foi ter com a mulher samaritana, né? O que comprova essa situação, era um apartheid que havia entre eles, né? Judeus e samaritanos, mas por conta desse cativeiro. E o que o profeta Jeremias disse que iria acontecer? Que não haveriam apenas uma reunião dos dispersos de Judá, mas também dos dispersos de Israel. Isso é profundo. Jeremias 29, 11 a 14 diz: pois eu sei que os planos que tenho para ti, diz Yahweh, tencionam prosperar-te e não trazer mal. Tencionam dar esperança e um futuro. Então tu invocais a mim e vem e ora por mim, e eu te ouvirei. E me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. E serei achado por ti, diz Yahweh, e te farei voltar do cativeiro, e eu te reunirei de todas as nações e lugares onde eu banirei você, declara Yahweh. E te trarei de volta ao lugar do qual eu te levei para o exílio. Essa profecia começou a se restaurar 70 anos após o cativeiro babilônico. E houve a diáspora, né? O povo que veio da Pérsia, da Babilônia, de volta para a terra de Israel, a terra da Judéia, né? Como era chamada. E só que essa profecia não se cumpriu plenamente, totalmente ainda. Nós vamos ver por quê. Oséias 3, 4 a 5 diz: pois os israelitas viverão muitos dias sem rei ou príncipe, sem sacrifício nem pedras sagradas, sem éfode ou deuses domésticos. Depois os israelitas voltarão e buscarão a Yahweh, seu Elohim, seu Altíssimo, seu Criador, e a Davi, seu rei. Virão tremendo a Yahweh e as suas bênçãos nos últimos dias. Se o profeta fala que é nos últimos dias, então isso não se cumpriu ainda, plenamente. Houve um cumprimento parcial. E, de fato, queridos, existem que foram encontrados no Afeganistão, conhecidos como patãs, em grande número. Existem israelitas em Burma, né, na Ásia, na região montanhosa que bordeia os lados da fronteira entre Índia e Mianmar. Israelitas, a tribo chamada Menaché, que alegam ser descendentes da tribo de Manassés. Toda a tribo é consciente de sua ancestralidade israelita. Veja que coisa incrível. Eles estão ainda vivendo lá no Oriente, lá no Afeganistão, em Burma, próximo à Índia, né? Mianmar, antiga Birmânia. Você tem israelitas patãs no Paquistão, mais de 15 milhões de pessoas que ainda moram no Paquistão. Eles não retornaram ainda a Israel, mas o Eterno diz que vai trazer esse povo de volta à sua terra. Na Caxemira, uma tradição apoiada por extensa literatura divulgada ao povo da Caxemira a respeito de sua ancestralidade das tribos perdidas de Israel. No Japão, muitas das cerimônias tradicionais do Japão parecem indicar que as tribos perdidas de Israel foram ao Japão antigo. E ontem nós mostramos aí, assista o vídeo, que detalhou quem são essas pessoas lá no Japão, né? No Equador, aqui próximo de nós, Manasse tornou plenamente convencido de que índios americanos constituem algumas das 10 tribos perdidas, não só os índios aqui da América do Sul, né, que haviam já aqui no Brasil, que haviam entre os antigos povos incas, os maias, os astecas, né, do México, mas índios são descendentes de israelitas. Olha que coisa tremenda. Na China, segundo a sua tradição, a tribo Xiang é descendente de Abraham. No passado, escreviam em rolos de pergaminho em livros, eles próprios não entendem as preces que recitam todas as semanas. Eles não têm pleno entendimento que são israelitas, mas o Eterno vai reunir esse povo, né? Os que se voltarem às suas raízes hebraicas, ao arrependimento, né? À obediência aos mandamentos e à fé no Messias, eles vão retornar para a sua terra. Na Etiópia, então, existe a lenda, né, de que a rainha de Sabá teria tido um relacionamento com Salomão e teria dado descendentes a Israel, né, a partir desse envolvimento na Etiópia. Ela era da Etiópia, né? Antigamente era chamado de Cush, né, esse lugar.
E Eldad declarava categoricamente que seu país era o lar das tribos perdidas de Asher, Gad, Naphtali e Dan, e que ele próprio era da tribo de Dan. Eu creio nisso. Gad, Naphtali e Dan, eles são africanos, na sua maioria, gente de cor, de pele escura, gente. Por isso que a África é tão odiada. Por isso que há esse racismo tão acirrado contra negros, por conta da sua ascendência israelita. Olha só, que coisa tremenda, né? Então, muitos dos nossos irmãos aqui afro-americanos também são descendentes desse povo, tribos israelitas, né? Ok, mas a história não para só por aí. Onde é que entra o Brasil? Onde é que nós entramos nessa história? Ah, agora você vai se maravilhar, porque é fascinante nós descobrirmos essas nossas origens hebraicas, nossas origens israelitas, a partir do relato profético. Porque não houve só uma dispersão no cativeiro assírio, mas houve uma dispersão também no cativeiro babilônico, no ano 605, né? Nebuzaradã, capitão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, invade Judá e leva cativo o reino de Judá. É aí onde entra a história de Daniel e seus amigos e tal, no cativeiro babilônico. E esse povo foi para a Babilônia, e de lá, alguns não voltaram. A dispersão judaica, ela não ocorreu só em 605 antes do Messias. Ela ocorre também no ano 70 depois do Messias, quando Jerusalém foi destruída. Praticamente todos os discípulos já tinham abandonado Israel, a terra de Israel. Por quê? Porque o Messias predisse que Jerusalém seria destruída e não ficaria nada, nem pedra sobre pedra. E os crentes no Messias, Yahushua, o hebreu, ou israelita, né? Ele era judeu, de fato. Os crentes nesse Messias atentaram para a profecia de que Jerusalém seria tomada e saíram de lá. O que aconteceu? Quem ficou, a maior parte foi massacrado. Se eu não me engano, aí mais de 70 mil e por fim, na revolta de Bar-Koba, a tal da história lá de Massada, né? Quando eles cometeram um suicídio coletivo lá, né? E finalmente muitos caíram. Mas, enfim, muitos dos judeus se dispersaram na destruição de Jerusalém. Tanto é, senhores, que aí onde entra a história dos judeus, os judeus askenazes se misturaram ao povo da região ali da Europa Oriental, foram ali, ultrapassaram a fronteira da Europa Oriental, foram se dispersaram por toda a Europa, né, na verdade, e eles eram muitos na Espanha, na Inglaterra, principalmente em Portugal e Espanha, e aonde vem a nossa história agora. É de onde surge a nossa origem israelita brasileira, que não é relatada nos livros de história, como bem falou nosso querido irmão Yahussef. Vamos lá. Então é o seguinte, no século 13 e 14, até o século 15, a Igreja Católica Romana crescia, e com isto a pressão sobre a conversão de israelitas judeus também. Para um judeu, ser batizado e aceitar o catolicismo era sinônimo de garantir um futuro aparentemente seguro, mesclando-se com os mouros, visigodos, fenícios, romanos e celtas, que também habitavam a península hispano-portuguesa. Assim, um filho de cristãos novos, como os judeus convertidos ao catolicismo eram chamados, já nascia alheio às tradições e costumes judaicos. A história nos mostra que netos e bisnetos dos israelitas judeus conversos acabaram se tornando frades e padres. Veja que ironia. Judeus que tinham uma aceitação maior para se tornarem sacerdotes no catolicismo. Abraçavam a religião com grande obstinação. Fato este peculiar à raça hebreia. Tem um chamado espiritual, né, para servir o Eterno, para servir Deus, né, seja lá como eles chamem. O famoso padre Antônio Vieira, que fez parte da história do Brasil, é um exemplo dessa assimilação. Os israelitas judeus sefarditas são esse povo que veio da Península Ibérica aí,
Espanha, Portugal, né? Inglaterra, começaram a sofrer um processo assimilativo, tornando-se cidadãos comuns, assassinando suas raízes judaicas, abandonando a celebração do Shabat, sétimo dia, o sábado, e passando a frequentar as missas de domingo. Mas isto não acontecia com todos aqueles que se tornavam cristãos novos. Uma boa parte assumia o cristianismo externamente e acabavam se tornando o chamado católico relapso. É por isso que você hoje tem o termo católico não praticante. Eram judeus que se diziam católicos para não morrer, né? Grande parte desses israelitas judeus vieram mais tarde para colonizar o Brasil. Até hoje, em nossa sociedade, esse tipo de católico é muito comum. Finalmente, uma outra parte não significativa participava do criptojudaísmo, não assumindo interiormente a fé católica. A terminologia pejorativa de marranos quer dizer porco, né? Em espanhol, judeus marranos são como os judeus eram chamados pelos espanhóis de porcos, e era atribuído aos cripto-judeus. Um fato historicamente marcante aconteceu quando surgiu Torquemada, um grande perseguidor dos israelitas judeus, um inquisitor, e confessor da rainha Isabel da Espanha. E quando essa mulher se casou com o rei Ferdinando Aragão, em 1469, de Portugal, o trio da crueldade estava formado, e 10 anos mais tarde os reinos estariam unidos, tendo uma causa comum, a Inquisição. Neste período havia vários decretos proibindo o judeu converso a ocupar cargos públicos, bem como de usar ou valer-se de qualquer outro privilégio do Estado. Então, a partir de 1480, né, o século XV, o Torquemada, o Ferdinando e a Isabel, a rainha Isabel, pôs em prática certas táticas de inquisição contra israelitas, judeus e conversos, instituindo os chamados autos da fé, autos de fé, levando esses a uma degradação desumana, mostrando seu lado covarde e perverso. Surgiram nesta época artefatos engenhosos para os mais variados tipos de tortura. Pesquise aí o museu dos aparelhos de tortura da Inquisição. Você vai se chocar. Os pobres não tinham outra alternativa a não ser ir para a tortura, declarar-se judeu e optar pela fé católica, escapando da morte. Para os mais ricos, a pena poderia ser computada sobre a égide de uma fiança exorbitante. Várias proibições surgiram na época, como, por exemplo, os profissionais não poderiam exercer funções de médico, advogado, tampouco usar joias de ouro, prata, nem seda ou até mesmo deixar a barba crescer. Eles eram proibidos dessas práticas. Até porque são mandamentos do Eterno e o diabo odeia, né? E aí eles tinham que cortar a barba, né, os homens. Não podiam receber dinheiro nem mercadorias de qualquer espécie. Realmente, os israelitas judeus viveram maus momentos no período que foi de 1480 a 1492. Nestes 12 anos, a miséria da comunidade judaica espanhola foi extrema. Já havia uma imigração deste povo para Portugal, onde a situação para estes israelitas judeus era mais amena. Finalmente, o decreto de expulsão dos israelitas da Espanha ocorreu em 31 de março de 1492, promulgado pelos reis. Conforme dados históricos, só da Espanha, veja só, imigraram para os seguintes países em tais números. Para a Turquia, foram 90 mil israelitas. Para a Holanda, 25 mil. Para Marrocos, 20 mil. Para a França, 10 mil. Para a Itália, 10 mil. Para a América do Norte, 5 mil. Para Portugal, 120 mil israelitas. E é da onde esse povo fugiu para o Brasil, de Portugal para o Brasil, porque o negócio se estreitou lá também. E é da onde vêm os nossos ancestrais. Maioria de Portugal. Um total de 280 mil israelitas somente fugindo da Espanha. Veja a situação. E imagine o que aconteceu com os israelitas que já estavam em outros países da Europa. Morreram procurando um lar 20 mil israelitas sefaraditas. Batizaram-se e permaneceram na Espanha 50 mil deles. E de Portugal fugiram para o Brasil, e especialmente na região Nordeste, onde não havia, assim, digamos, tanta procura, né? Onde era um terreno mais difícil de serem achados, e onde também eles poderiam, quem sabe, viver a fé deles, né? E buscar
estabelecer sua família, desenvolver seu comércio, seu sustento. E o que eles fizeram ao chegar no Brasil? Isso aí, depois da descoberta do Brasil, né? Juntamente, ou até antes, né? Vários judeus holandeses vieram para o Brasil, principalmente ali na região de Recife, né? Ceará também, muitos aportaram em Fortaleza, né? E o que aconteceu, queridos? Eles trocaram os nomes deles por nomes de plantas, de animais, coisas da natureza, para se disfarçar, né, e não serem caçados pela Inquisição romana aqui no Brasil. E, inclusive, se você mora aí na região Nordeste, ou fizer turismo em Recife, visite a sinagoga judaica, a primeira sinagoga judaica das Américas Latinas. Fica onde? No Recife Antigo, cruza a ponte, Tzur, né? A sinagoga Tzur, né? Har Tzur, né? Quer dizer, rocha, né? E lá você vai ter o local onde eles faziam o mikveh, o batismo, onde eles liam a Torá, onde eles mantinham os seus costumes judaicos. Muito interessante. E a influência desse povo sobre a política no Pernambuco, a influência cultural, né, até o forró, isso tudo é herança judaica, né? E outros costumes que as pessoas mantiveram durante as suas gerações, sem saber da sua ancestralidade, da sua origem hebraica, né? E amplamente, uma grande gama de brasileiros são descendentes de israelitas. É só pesquisar. Temos uma lista de sobrenomes, nós até lemos ontem, não vou ler novamente, sugiro que você assista o vídeo que fizemos ontem, que está aí na playlist, né, na sequência. Queridos, os dispersos de Judá, praticamente brasileiros, são dispersos descendentes de judeus. Se você cavar a fundo a historicidade dos índios brasileiros, né, são descendentes de israelitas, das tribos de Israel perdidas. Interessante. De todo jeito, nós temos alguma ligação com esse povo. O profeta Jeremias, no capítulo 30, verso 3, fala da reunião dos dispersos, tanto do reino do norte, das 10 tribos de Israel, quanto do reino do sul, de Judá. Chegam-se os dias, declara Yahweh, quando eu trouxer o meu povo Israel e Judá de volta do cativeiro, e restituir a terra que dei aos seus antepassados para possuírem, diz Yahweh. Ele vai trazer o povo de Israel e o povo de Judá e vai Israel, lá na Palestina, chamada Palestina. Porque eu tirarei das nações, eu te congregarei de todos os países e te trarei de volta à tua terra. Muitos não se apercebem, queridos, que essa foi a missão do nosso Messias, chamado de Jesus, né? Seu nome era Yeshua, ou Yahushua, no hebraico mais antigo. Em João 10,16, ele declarou: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Frequentemente o Messias declarava que ele veio para buscar, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio unificar as 12 tribos. Tanto é que os 12 apóstolos representam essa restauração de Israel, as 12 tribos perdidas. 10 perdidas e 2 que, de certa forma, ainda continuam, né, à vista, né, podem ser encontradas facilmente. Porém, o Messias veio para reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, tudo converge para Israel, para a aliança, para os mandamentos que o Eterno deu a esse povo, para o culto, para as ordenanças, para tudo aquilo que ele revelou a esse povo de como ele deveria ser servido. É isso que Paulo relata em Romanos capítulo 9. Foi a esse povo, Israel, que o Eterno revelou sua verdade plena. E consolidou isso no testemunho do Messias, né? De forma cabal, de forma completa. O nosso Messias veio planificar tudo isso, planificar os profetas, planificar a Torá e
restaurar o reino de Israel. Tanto é que os discípulos perguntaram, é nesse tempo que restaurarás Israel? E ele disse, olha, não compete a vocês saberem quando, mas recebereis poder. Ou seja, Israel será restaurado. Foi isso o que os apóstolos, né, começaram a ver nos dias dele, quando o Espírito do Eterno foi derramado sobre aquelas nações que eram chamados goim, gentios, dispersos de Israel. Foi esse princípio de cumprimento que os discípulos do Messias começaram a testemunhar e que vai terminar nos nossos dias. Esse movimento de restauração que está concluindo essa obra, né, pelo Espírito do Eterno, pelo testemunho do Messias e o testemunho da Torá, ou seja, da lei. Então, querido, que essa palavra possa ter encontrado algum sentido na tua vida. Que você possa meditar na tua origem. Que você não é simplesmente brasileiro, você é um descendente de Israel, de Abraão, das promessas. Você é herdeiro. Você tem direito à herança. E tudo isso é realizado por meio do Messias. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Todos que se batizam em nome do Messias encontram acesso à descendência de Abraão. Se tornam descendentes pela fé e participantes das promessas. E também com deveres a cumprir. Deveres de obedecer aos mandamentos. Com deveres de um israelita. Então, que o Eterno abençoe tua vida. Nós não pregamos religião. Eu espero que essa mensagem tenha feito algum sentido. Que tenha encontrado lugar em corações sinceros. Nós não pregamos religião. Nós não temos denominação. Nós apenas anunciamos a vinda do bom pastor, o Messias. É o único pastor que vai reunir seus filhos, que vai acabar com as falsas religiões, que vai estabelecer um reino eterno. Shalom para você, que o Eterno te abençoe. Amanhã às 20 horas estaremos de volta com o nosso hangout informativo no canal Neemias Gomes. Obrigado a vocês que estão ao vivo assistindo. Obrigado aos que têm colaborado com esse trabalho, que por vezes requer recursos e amigos que colaboram, ok? Agradeço aos queridos que compartilham o link, que curtem os vídeos. Muito obrigado, que o Eterno nos abençoe e até um próximo.